Oi, pessoal. Bem-vindo à sessão. Muito obrigado por ter essa oportunidade. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Nós vamos falar hoje de Boundary, a sessão do sistema distribuído. Eu tenho alguns slides para começar. Não se preocupe, eu não vou perder muito tempo assim. Afinal de contas, só temos 30 minutos, né? Mas eu queria dar um pouco do histórico do porquê do Boundary. Bem, esse sou eu. Prazer. Eu tinha Twitter, apaguei, então por enquanto agora eu só tenho LinkedIn. Pô, vão lá, me adicionem, vai ser um prazer conversar com todo mundo, conhecer todos vocês. Eu adoro essa comunidade nossa. Então vamos lá. E por que Boundary, né? Por que a gente está falando disso? Né? Por que a gente está falando de acesso remoto? Tudo mais? Por que eu quero estar aqui com vocês hoje? Deixa eu só pular da frente essas animações. Quando a gente começou com o Boundary, há uns 18 meses atrás, 2 anos atrás, né, a gente estava falando. É, a gente tinha essa visão, né, de excelência operacional. Né, que é assim: cada vez mais nós estamos sendo pedidos para fazer mais com menos. Né? Vocês sabem disso tanto quanto eu. A gente nunca tem menos trabalho. Né? E, então, como é que a gente resolve esse problema? A gente está vendo, tem várias outras sessões que está justo falando sobre a equipe de plataformas. Né? Deixa eu voltar para trás aí. E como é que a gente consegue fazer a equipe de plataforma trabalhar de uma forma mais funcional, assim, diminuir os bloqueios até chegar na produção, né? De uma forma segura, de uma forma controlada, né? Porque a gente não quer introduzir mais risco. Então é nesse contexto que a gente começou a pensar no, nas dificuldades de acessar no recurso remoto, que é um processo que tradicionalmente é devagar, é estático, você não consegue automatizar muito bem e tem risco, né? Porque às vezes você precisa justo assim ter muitos passos. Você vai na VPN, aí você está dentro da rede corporativa, ou seja, você tem aquele movimento lateral, né? Que uma vez que eu tô dentro, beleza, eu tô dentro, consigo ver o que tá mais lá. Ou seja, depois não só eu tô dentro, eu preciso pegar os credenciais da Jumpbox ou do Bastion Host, né, que eu vou acessar, daquela primeira máquina, que é onde que vai me dar acesso a minha parte da rede mais segura, né, que assim tem mais controle. Geralmente esses Bastion Hosts são compartilhados. O que está acontecendo lá dentro, a gente não sabe, né? A gente já sabe, mas assim, tem o risco de você ter isso e esse Bastion Host tem acesso também a outra parte da rede. Aí você também precisa ter mais um credencial, que é justo para acessar o outro Bastion Host, que é na parte da rede segura. Né? E às vezes até você tem um credencial terceiro, que é para acessar o recurso que você quer, porcaria de base de dados lá para conseguir fazer todo o acesso, né? Ou seja, então assim, é um, é um, sabe, é um processo que tem muita dificuldade, que tem muitos passos, que pode dar errado ou pode ser bem devagar, né? Mas também é um problema que a gente precisa resolver. Caramba, pô, a gente precisa acessar os sistemas e a gente precisa acessar de uma forma segura, né? Então é aí que entra o boundary. Né? Como é que eu gosto de falar do boundary? É que assim, ele é o filho do Vault, né? Com Secret Management, né? De gerenciamento de segredos, e o Consul, que é a nossa parte de Service Mesh, que é aquela nossa solução de conectar, de interconectar serviços, beleza? Ou seja, da parte do Vault, né, a gente pega todos esses sistemas de autenticação múltiplos, a gente pega esse sistema de multitenente, né, de você conseguir utilizar para coisas diferentes. E do parte do console a gente usa justo a fazer a conexão em si, né? Você ter a parte segura, você ter a parte toda a RBAC em si, você conseguir utilizar para protocolos ou para necessidades diferentes. E aí veio o Boundary. E aí que nasceu essa solução. E é por isso que a gente assim separou do Vault, né? Porque são processos diferentes, são coisas utilizadas diferentes. E como é que funciona? Quais são as partes do Boundary em si? Né? Primeiro,
parecido com o console, né, você tem o controlador, você tem o control plane. Ou seja, isso pode ser clusterizado, né? Você pode ter vários, muitos para dar aquela high availability, mas ele é o que tem a visão de tudo. É aqui que você faz a configuração dos seus métodos de autenticação, é aqui que você vê como é que estão os seus workers, já vou falar sobre isso, mas é aqui que você faz a segregação das organizações, bem, é a parte de gerenciamento, basicamente. Beleza? Então, quem faz o trabalho em si? São os workers, né? Afinal de contas, são os trabalhadores. Né? E são esses trabalhadores que vão até o destino e conectam. E a conexão é um para um. Tipo assim, você não consegue abrir numa rede. Você sempre tem um destino. É esse Linux, essa servidor Linux. Essa banco de dados MongoDB, ou Postgres. Né? Esse cluster Kubernetes. Sabe? Esse servidor Windows. Você sempre tem um destino. Você não pode assim, não está na rede, não é uma VPN. Né? É um a um. Mas por causa disso, então quer dizer que ele não precisa ser um agente em cada caixa. Né? Ele pode ser nearest neighbors, que falam. Né? Só tá ali na praça e conseguir falar com os destinos que ele precisa. Você consegue ter umas coisas mais complexas que eu vou voltar daqui a pouco, assim, que é um worker falar com o outro para conseguir fazer esse acesso múltiplo, para conseguir fazer o roteamento de áreas menos seguras para mais seguras. Mas basicamente assim, o worker é quem faz a conexão em si. Beleza, e eu, usuário, como é que eu interajo com isso? Você usa o cliente, o Boundary Client. Tem dois tipos de cliente, você tem o terminal, né, que tem todo um processamento, toda uma ajuda assim que você consegue utilizar direto do command line, só que a gente também tem um desktop, que é o que eu vou mostrar aqui hoje, porque eu acho que visualiza um pouco mais fácil. Né? Ou seja, lá do seu desktop, como é que a gente utiliza o Boundary em si? Bem, a primeira coisa que você faz a autenticação. Eu vou lá, pode ser meu single sign-on da vida, ou no meu caso eu só uso usuário e senha, porque para mim é mais fácil. Beleza, autentiquei, o Boundary vai lá no meu Identity Provider, no servidor de identidade, e fala assim, esse cara pode acessar? Sim. Quais são os grupos deles, quais são os acessos que eles têm? Beleza, tá autenticado, posso... Trust, posso... como é que fala isso em português? Desculpa. Esse cara tá seguro, basicamente. Pode estar? Pode. E o que ele tem acesso? Ele tem acesso a essas coisas, a esses destinos. Beleza. Eu vou falar assim, tá bom, eu quero ir lá no destino A. Tranquilo. Pro destino A, a gente tem um sistema de pegar os credenciais dinâmicos do Vault. Ou seja, eu não preciso ter o credencial na minha pessoa. Depois eu falo mais disso aqui. Eu não preciso ter o credencial comigo, mas o próprio Boundary consegue ir lá no Vault, pegar os credenciais e falar assim, esse daqui que você vai fazer a sua conexão. Ele põe isso tudo num token seguro e dá pro cliente, fala assim, cliente, essa daqui é a conexão. É esse worker que você vai falar, os credenciais estão aí, tudo de uma forma encriptada, segura, tudo mais, e ele vai lá dar pro worker em si, e o worker faz a conexão. E eu fico feliz porque eu não consegui dar 10 mil pulos para conseguir acessar o servidor Linux. Ou seja, eu não preciso ter um acesso ao AWS para conseguir acessar o SSM. E eu não consegui, sabe? Não preciso ter um acesso ao Azure para conseguir de novo acessar o meu desktop. Ou, no meu caso, eu não preciso aí nem deixar os meus computadores aqui de casa abertos para a internet. Né? Eu consigo fazer os boundary para isso. Beleza? E como é que funciona tudo isso? Como é que você faz a configuração? Essa aqui é a parte mais difícil do Boundary em si, que é entender esse negócio do escopo. Né? Porque o escopo... Eu tinha uma versão em português disso aqui. Aí, tem. O escopo é a parte mais chata, mas a mais importante. Porque isso vem um pouco dos namespaces do Vault, daqueles paths do Vault, né? Ou seja, tudo começa com o escopo global. O escopo global é onde estão as suas organizações e onde estão os seus workers também. Você faz aqui nessa parte. Abaixo disso tem as organizações, que são assim, os namespaces pais, vamos falar, né?
E você consegue fazer a parte dos auth methods aqui ou no global, depende do que for mais fácil. É bem namespaces do Vault mesmo. E dentro dessas organizações tem os projetos. E os projetos separam assim o que você tem acesso, né? Os targets e tudo mais. Eu vou sair da apresentação daqui a pouco, isso daqui vai fazer mais sentido, né? Mas o importante é ter isso em mente, assim, essa visão. Essa aqui é a parte mais difícil do Boundary, cara, entender isso. Entendeu isso, beleza. O resto é mais simples. Sabe? Você tem o escopo global, as organizações, os projetos, os targets, os destinos, daí tem os destinos que tem os host sets, essas coisas assim. Quando você consegue visualizar isso aqui, Boundary fica fácil. A maneira mais fácil de utilizar Boundary, de configurar Boundary, é Terraform, que é o que eu faço, cara. Porque tento fazer isso aqui na mão é... Qual que é o escopo que eu tô agora? É todo escopo. Beleza. Então, como é que a gente consegue usar? Antes de pular do jeito que eu uso em ensino. Tudo começa, né? A esse acesso remoto, né, na parte dos recursos privados. No caso do que a gente está falando aqui, é aquele, né, multi-hop workers, é um trabalhador falando com o outro. Né? Que é o quê? Basicamente, eu tenho uma parte da minha rede que é mais segura e eu tenho uma parte da minha rede que é menos segura. E em vez de ter que abrir tudo, eu consigo falar assim, não, ó, só esse trabalhador daqui que está na parte menos segura, fala com aquele trabalhador lá que está na parte mais segura. E o meu client, ele fala com esse daqui de cima e esse daqui roteia o meu chamado para ele. Ou seja, nisso eu consigo compartilhar os meus recursos seguros de uma forma mais fácil, sem acesso direto à internet, ou sem acesso direto a uma parte de rede menos segura. Assim. Beleza. E essa daqui, vamos falar assim, a parte mais console, né, do boundary em si. Não precisa do console, é só para ter uma semelhança, uma ideia do que é que eu tô falando. Né? Beleza. Ou seja, aqui é só conexão. Ó, eu quero aquele recurso, você me leva até aquele recurso. Pronto. Beleza. A evolução disso é assim. Pô, se você tá me levando até aquele recurso, me dá o usuário que eu vou usar também. Né? Sabe? Aí entra aquela zero trust, né? Segurança zero. Que é, eu não preciso ter nada relacionado ao meu nome, direto. Né? Pô, pra que eu preciso ter um usuário num banco de dados? Quando é que eu vou usar esse usuário no banco de dados? Quando eu for acessar o banco de dados, né? Ou seja, se eu só vou usar quando eu vou acessar, para que eu preciso ter? Para que ele precisa existir para sempre? Não. O que o Boundary consegue fazer, então, quando eu for conectar naquele banco de dados, ele vai lá no Vault, gera um usuário dinâmico para mim e já injeta direto na conexão. Fala assim, ó, tá aqui, pronto. E quando você está usando o terminal, isso que eu acho legal, até no Postgres, por exemplo, ele já faz a conexão direto para você. Ele tem essa facilidade. Né? E aí, beleza, tá de boa, tá configurado, você vai lá e utiliza. Desligou a sessão? Acabou a sessão? Mata o usuário. Pronto. Mas é um jeito de eu não precisar ficar pensando assim, aquele negócio, tá válido, não tá válido, troquei a senha, qual era a senha, onde é que eu deixo? Não, o Vault resolve tudo isso. Deixa lá. Ou pior, né? Tu deu a famosa planilha, né? Com todas as senhas de tudo. Que nunca é mantida ou tá sempre, a maioria das vezes, errada. Né? Seguro pra caramba. O mínimo dá pra pôr até essas coisas estáticas no Vault lá também. E o Vault mostra pra gente. Beleza. Beleza. Ou seja, se eu tenho um jeito de chegar até onde que eu quero, eu tenho um jeito de ter as credenciais para onde que eu quero, qual é a evolução disso? A evolução disso é utilizar em lugares diferentes. Né? Ter acesso a esses recursos diferenciados para tudo que é lado. Né? Ou seja, que é como eu uso, eu vou falar mais um pouco. Então, tipo assim, eu vou mostrar isso aqui daqui a pouco. Em vez de ter que acessar o AWS para acessar aquele nó, acessar o Azure para acessar aquele nó, acessar um CyberArk para acessar um on-prem e tudo mais, não. Tenho minha lista do que eu quero acessar no Boundary e pronto, eu faço acesso direto de lá. Escolho lá na minha lista, de boa. Supimpa, tá feito, tô conectado. E a evolução disso em si eu não ter acesso nenhum até eu precisar.
que é esse daqui é o Evented, caso de uso movido a evento, né? Ou seja, eu não tenho acesso nenhum a nada, a não ser que eu preciso. E aí eu tenho uma forma automatizada de falar assim, boundary, eu preciso acessar esse recurso. Aí isso daqui é semelhante ao wrapping token do Vault, para quem tem esse conhecimento, para quem tem essa vivência. Mas, ou seja, eu vou lá, boundary, quero acessar esse recurso, né? O boundary vai lá, cria uma sessão para mim, uma autenticação para mim, e me dá um token. E você fala assim, você vai utilizar esse token para conectar. Só utilizo uma vez, ou até acabar o TTL, né? Até dar o time to live. E eu falo assim, beleza, boundary, tá aqui, eu tô usando esse conexão e eu conecto direto. Ou seja, eu não preciso ter permissão, eu não preciso ter esse sistema de vida long lived, é tudo dinâmico. Quando você precisa acessar, você usa um acesso de utilização único, e aí você manda ver, e pronto. Vai para dentro e você consegue acessar assim. Isso daí é uma forma interessante de fazer firefighting, por exemplo, em sistemas produtivos. Pô, eu preciso ver alguma coisa, preciso ter um acesso que eu não preciso ter, né, melhor prática. Você não precisava ter acesso à produção, a não ser se você precisa. Né? Então, isso aqui é um jeito que você consegue automatizar essa necessidade. Beleza. Então, como é que eu uso o Boundary em si? Bem, eu uso esse como uma forma de acessar sistemas distribuídos. Eu tenho o meu sistema de demonstração, que é o que eu utilizo para justo falar de Boundary, que é essa parte de cima, né? Mas eu também uso para acessar minha casa. Pô, eu tô fora de casa, quero acessar meu desktop, preciso ver alguma coisa, né? Quero ver como é que estão os meus servidores, mas não quero deixar tudo aberto para a internet. Como é que eu faço? Bem, eu tenho um worker aqui dentro, eu configurei meu roteador para ter o 9202 direto para o laptop que está ali em cima, ali atrás, para ter esse acesso, né? Ou seja, a única porta que está aberta dentro da minha firewall, né? O único é o 9202. Mais ou menos. Mas que está exposta à internet, vamos falar assim. Né? E o melhor de tudo é que eu estou utilizando HCP, né? O sistema SaaS. Ou seja, a HashiCorp que cuida do meu control plane. E tudo isso é feito à base de um Terraform, né? Que depois eu vou até compartilhar para vocês, que faz toda a configuração do Boundary e é bom de ter como referência. Né? Ou seja, e eu também, e essa configuração eu configuro o Vault, né, para ter os acessos dinâmicos de um Postgres, por exemplo, e eu pego a senha do meu RDP, dentro do meu sistema Windows, e ponho lá também. Beleza? E vamos. Bem, já falei de novo, como é que. Vamos ver agora, né? Eu falei dos clientes do Boundary, que tem o terminal, e tem o desktop, né? Mas também tem o web. Só que esse web daqui é utilizado mais para administrador, vamos falar assim. Mas para quem está utilizando. Mas não para quem está utilizando, para quem está configurando, para quem quer ver alguma coisa. E assim, quando você entra, você, dependendo de onde está o seu auth method, né? Vault, parecido com Vault, você entra aqui naquele high level, né? No global scope. E aqui eu consigo ver todos os meus workers. Você vê que assim, ó, eu tenho esses 3 que tá num sistema e eu tenho esse outro daqui que tá em casa, né? Ou seja, você consegue ver. E esses 2 aqui já vêm por padrão pelo HCP. Né? E aí dentro da minha organização eu tenho os projetos em si, se eu tivesse mais do que um aqui, mas esse daqui é o meu sistema de demonstração. Beleza? E aqui tá todos os destinos que eu tenho dentro desse sistema. Os meus servidores Windows, os meus nomads, né? Como é que tá tudo na referência, quais são os workers que eles precisam utilizar para conseguir fazer essa conexão, né? Se eu tenho algum credencial injected ou broker, se eu estou utilizando Vault para ter alguma senha, qualquer coisa assim, né? E quais são os servidores em si, que eles estão interligados a esse destino. E é uma forma assim de você reutilizar servidores. Então, por exemplo, desses servidores aqui, dos meus host sources, eu posso utilizar tanto para fazer volta aqui, targets, quanto para fazer SSH direto, né, no servidor, ou para acessar o Nomad em si, né? Ou seja, eu não preciso ficar criando o mesmo servidor 2 vezes para coisas diferentes. Né?
Então vamos falar, eu tenho um nó que está com o meu banco de dados, eu posso criar um target para o banco de dados e outro target para o nó. Para pessoas diferentes, né? Para perfis diferentes. Beleza. Eu consigo ver, né? A integração, se eu tenho alguma coisa com Vault aqui. E, de novo, bem, eu consigo gerenciar o projeto. E o melhor de tudo, eu consigo ver quais são as sessões ativas que tem. Beleza. Vamos ver. Vamos utilizar o Vault, então. Aqui já é o Desktop UI, né? Do Dark Mode, sempre. Então, aqui, beleza. Conectei. E eu consigo ter a lista de tudo que eu consigo conectar. Ou seja, ele já filtra mesmo. Ele fala assim, ó, tá aqui. Tudo que você tem acesso. É isso daqui. A gente está melhorando isso aqui, que está cada vez mais, só que dessa maneira, a instância era isso. Tipo assim, ó, tudo que você precisa tá aí. O que você quer fazer? Eu posso filtrar pelos projetos que eu tenho, pelas organizações que eu tenho, mas beleza. Ok. De primeiro, vamos acessar qualquer coisa aqui, então. Bem, e o Boundary funciona em qualquer conexão TCP. Ele tem alguns facilitadores a mais para tipo SSH, RDP e Postgres, mas ele funciona em qualquer coisa TCP. Então, se ele funciona em qualquer coisa, você é o Nomad. Beleza, apertei Connect, olha lá, ele me trouxe aqui. Para conectar o Nomad, ele traz o proxy. S//U. Isso daqui é a parte chata por enquanto, que a gente está trabalhando numa solução para isso, que é Web Targets não termina TLS. Ou seja, e como eu estou usando self-sign para os meus serviços, ele fala isso, ó, eu não consigo confiar nesse servidor, né? Daqui a pouco a gente vai sair um tipo de destino novo que é chamado Web Target, que a gente vai conseguir fazer esse reconciliamento do TLS e aí vai ficar supimpa, mas por enquanto a gente faz isso. Bem, fui lá, acessei. Eu não tô com o meu token do Nomad ainda, deixa eu pegar aqui rapidinho. Connect, vamos lá, token, sign in, de boa. Olha os meus jobs aqui rodando. Beleza. Deixa eu acessar aqui o Boundary Worker. Consigo ver os logs dele, o que está acontecendo. Tem algum erro? Não. Nada de erro. Só o que está acontecendo. Só felicidade. Assim que é bom. Legal. Vamos conectar o outro. Esse daqui é o Nomad, né? Do meu sistema de demonstração, de teste, né? Do GitLab Stack. E deixa eu ver como é que tá as coisas aqui em casa. Nomad OnLap. Isso aqui é o que eu tenho rodando aqui. Vamos conectar outro agora, então. Olha lá, conectei também. E aí aqui já é em casa, né? Já é aqui embaixo. Tô aqui agora. Boa, lá, tá rodando. Eu só tenho um worker, consigo vir ver aqui também as logs, né? Como é que tá? Se tem algum erro, o que tá acontecendo? Eu devo ter visto a minha conexão acontecendo aqui. Isso aqui eu consigo mandar para um sign qualquer, né? Consigo entregar. Como qualquer outra solução nossa. E de boa, só felicidade. Lá eu só tenho um cliente, como é que tá aqui minha topologia? Tá tudo de boa. Ah, tá tranquilo. Tá supimpa. Tranquilo, o que mais? Agora eu quero fazer a conexão no Postgres, né? Essa aqui é aquela configuração com Vault que eu falei. Olha lá, vou dar o connect aqui. Ele me trouxe já o usuário e senha que eu vou usar. Isso daqui tá vindo lá do Vault. Se eu der um close e criar outra conexão, ele vai trazer um usuário e senha diferente. Beleza, eu tenho aqui o meu servidor RDP. Esse daqui já é um estático, né? Quando eu fui usando no AWS, quando você faz lá no AWS, você consegue criar uma senha dinâmica para ele, né? Ou melhor, ele cria uma senha dinâmica, se você não especificar qual que você quer. Eu peguei essa senha dinâmica e enfiei dentro do Vault. Quer dizer que agora, quando eu conectar aqui, ele já me traz qual é a senha. 63954, ou seja, quer dizer que quando eu vier para cá,
63954. Dá um save nesse Bagobets aqui. Ih, quebrei. Beleza. Tá de novo. Close, vamos vir aqui. Isso que acontece, a gente fica trincando, vai lá e no final quebra. 63976. 63976. Save. Connect. Ele não tá gostando muito de mim hoje não. Tranquilo. Então, vamos no meu desktop. Vamos ver se o meu desktop funciona melhor. Cadê? Desktop Windows, computadores, aqui. Connect. Aí ele é 63987. Vamos vir aqui. 63987. Opa, tô com um espaço aqui. Save. Connect. Olha lá. Beleza, olha o meu computador de casa aqui. Vamos jogar alguma coisa? O que a gente vai jogar? Tô ligadão no Cyberpunk. Ou seja, eu consigo conectar de várias coisas diferentes. Não só isso, eu consigo ver as minhas sessões que eu estou conectado. E não só isso, porque é um sistema de seguro, né? Então a gente quer ver quem está conectado no quê. Ou seja, eu consigo ver aqui, ó, o meu GitLab Stack está lá, ó, conectado nos meus Windows Servers, no meu Nomad. Vamos cancelar esses bagulhinhos aqui. Vamos vir lá no meu outro projeto, na minha outra organização. Computadores, olha lá, minha sessão. Olha lá. Nome de desktop. Agora eu vou vir cancelar. Se eu vier agora tentar acessar aqui, dá um F5 e olha lá, ele já não está mais. Aqui também não. Ele já está cancelando a sessão. E a mesma coisa no RDP, daqui a pouco já vai cancelar também. Beleza? Ou seja, o Boundary é, cara, uma ferramenta muito legal. O melhor de tudo, eu vou aqui. E o melhor de tudo, né? Ele tem essa integração com o Vault e ele pode ser completamente configurado pelo Terraform. E eu vou compartilhar esse deck daqui, esses slides, né? E esse código, que aí você consegue ver como é que eu fiz essa configuração. Como é que você fez o boundary lá junto com o Vault. Como é que funciona. Como é que funciona a injeção de credencial pro SSH, né? Tá aqui. Injected. Você também tem o Brokered Credentials. Lá no Boundary Windows. Cadê o Boundary Windows? Como é que você fez aquele Brokered Credentials para pegar usuário e senha? Ou seja, e como é que você fez toda essa configuração do Vault, né? De boa. E aí, pessoal, é isso. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado. Entre em contato, eu fico maior feliz com todo mundo. Quanto mais pessoas usando o Boundary, melhor. Tamo junto. Beleza? E aproveitem o resto do evento que tá maravilhoso. No Brasil a gente é muito bom. Galera, vou nessa. Falou, pessoal. Tchau, tchau.